CNN apurou que os pastores envolvidos no escândalo do MEC, Ministério da Educação, foram 28 vezes ao Planalto entre 2019 e 2022. Os registros das visitas estavam sob sigilo de 100 anos, decretados pelo governo Bolsonaro, mas foram revogados pelo governo Lula. A CNN obteve acesso aos dados via a Lei de Acesso à Informação. A maioria das visitas foi à Casa Civil e à Secretaria de Governo, mas há registros da presença da dupla ou de apenas um deles no gabinete adjunto da Presidência da República. Gilmar Santos e Arilton Moura e o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, ficaram presos por 2 dias no ano passado no âmbito de uma investigação sobre suspeitas de corrupção no MEC, que envolveria o pagamento de propina aos pastores para que recursos federais fossem liberados a prefeituras. Um inquérito sobre o caso segue aberto. A CNN procurou todos os citados na reportagem e aguarda retorno. Joel, surpreende? Não surpreende. A gente sabia que esses pastores tinham relação com alguém no governo. E a gente tem o que, para mim, até agora é a peça mais incriminatória dessa história toda. Uma fala do ex-ministro Milton Ribeiro, né, que dizia que ele colocou aqueles pastores ali a pedido do Bolsonaro. Agora sabemos que a ligação mais próxima deles era com a Casa Civil. Era o Ciro Nogueira, né? Enfim, não sei quem que estava ali. Tiveram alguns ministros, né? Exato. Mas, enfim, período. Sabemos que foi o gabinete que eles mais frequentaram. E esses pastores que não tinham cargo público estavam negociando dinheiro do Fundo Nacional da Educação com base no pagamento de propina junto a prefeitos. Lembrando que tem histórias ali quase surreais, né? De propina com bíblias, de propina em ouro, uma coisa assim que você... De onde saiu isso aqui? Como é que essas pessoas que não tinham cargo público estavam decidindo sobre o dinheiro da educação brasileira? Não dá para afirmar que chega, até pelo que você tem até agora, não dá para cravar que chega no presidente da República, ou que chega no ministro da Casa Civil, ou que chega no ministro da Educação, mas alguém foi responsável, bom, no ministro provavelmente chega, mas alguém foi responsável por colocar essas pessoas ali. Há muitos depoimentos corroborando esses pedidos de propina. Eu acho muito difícil que seja tudo uma invenção de um monte de gente. Quem colocou os pastores ali? No período citado, que é de 2019 a 2022, nós tivemos Onyx Lorenzoni, de janeiro de 2019 a fevereiro de 2020, depois Walter Braga Neto, general, de fevereiro de 2020 a março de 2021, depois também general Luiz Eduardo Ramos, de março de 2021 a julho de 2021, seguido do ministro Ciro Nogueira, de agosto de 2021 até o final do governo. Sila, por que o governo utilizou desse estratagema do sigilo se ele podia perder a eleição? Então, se utilizou desse estratagema, inclusive, de uma forma muito ampla, né? A gente tem, e ainda vai ter, muitos levantes aí do sigilo que vão desgastar o governo anterior. E aí sim, eu vejo como uma opção não só de justiça, como uma opção política do governo atual de levantar esses sigilos e de investigar o que aconteceu. Nesse caso da educação, infelizmente, no governo Bolsonaro, a educação foi uma das piores áreas e é uma das áreas mais importantes que a gente tem, não preciso explicar por quê, e que teve aí, nesse caso, um ministro que caiu, inclusive, né? O Bolsonaro sempre resistiu muito a demitir esses ministros. Foram dois, na verdade. Exatamente, dois que caíram. Então, foi um caso realmente que, embora tenha entrado em sigilo, foi muito explícito o que estava acontecendo ali e muito, de uma forma muito vulgar, muito, né, como disse o Joel, coisas que você nem podia imaginar que pudessem acontecer no Ministério da Educação. Hélio, erra ou acerta o governo ao levantar esses sigilos? Digo o governo Lula. Eu
como sempre, digo que eu não acho que deveria ter sigilo, salvo aqueles casos especialíssimos, sei lá, de segurança nacional, dano a alguém pessoal, algo assim. Sempre sou a favor de total transparência. E esses sigilos estão sendo também usados politicamente. Soltam uma semana, outra. Então, mas eu sou a favor de liberar completamente. Esse caso me parece um caso clássico de corrupção, né? Temos que investigar mais. Eu me lembro, né, do ex-ministro da Educação, o Weintraub, dizer, acho que foi no ano passado, numa entrevista à CNN, que quando ele estava era ministro lá no início, o ex-presidente Bolsonaro, quando resolveu trazer o Centrão, falou para ele, eu quero dar o FNDE, que é o órgão que a gente está falando aqui desse caso, para o Centrão e tal. Aí o Weintraub disse que não queria, tentou segurar isso por um tempo e acabou Bolsonaro entregando o FNDE para o Centrão, esse mesmo Centrão que está enfronhado também no governo Lula, né? Agora, uma coisa que eu acho estranho é que, conforme a notícia foi saindo, Raquel, diz que havia pagamento de propina para liberar recursos para a prefeitura, né? Obviamente não deve ser para a prefeitura, deve ser para o prefeito ou para o agente que vai lá, libera recurso federal para botar no bolso, né? Não é que o prefeito vai pagar o dinheiro do bolso dele, uma propina, para liberar um recurso para a prefeitura. Eu acho difícil que isso aconteça. Deve ser um esquema, suponho, de, olha, paga um dinheiro pessoal lá para o cara que libera o dinheiro, do FNDE, ou sei lá de qual programa governamental para a educação, e esse dinheiro é desviado pela pessoa que pagou para a pessoa que pagou a propina de alguma forma, né? Estou supondo que seja isso. Ele tem de tudo. Tem esquemas, às vezes, no FNDE para passar na frente da fila. A entrevista que você cita do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi no dia 12 de abril de 2022, e ele dizia em entrevista à CNN ter recebido uma ordem direta do presidente Jair Bolsonaro para que entregasse, entre aspas, o comando do FNDE, o Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, para o Centrão, o bloco que na época, né, reunia o partido do então ministro Ciro Nogueira. Doutora, como que segue agora essa linha de investigação? Porque tudo bem, estiveram no Palácio do Planalto, se reuniram com o ministro da Casa Civil, com gente na Presidência da República, mas e daí? Realmente, assim, é um indício, né, de que o presidente da República sabia, né, o fato de eles terem estado lá e se tudo for comprovado, acho que nesse caso, né, ao contrário do que eu falei lá no começo, sobre a dificuldade de se apurar se um diretor ali na ponta fez alguma coisa, nesse caso, sim, está muito evidente que havia conhecimento do governo, pelos depoimentos que já foram dados, né, de que, olha, né, até aqui você estava lendo, né, olha, o presidente mandou dar o comando para o Centrão. Depois, as falas dos pastores e do próprio ministro, né, ligando de alguma forma, incriminando o presidente. Então, não sei se a visita em si prova qualquer coisa, não prova, mas é um indício a mais, né? E aí eles podem seguir o fio. O que eles estavam fazendo lá naquele dia? Eles podem chegar e olha, a agenda, eles estavam aqui, o que aconteceu depois dessa visita? Eu acho que vai ser essa linha de investigação. Depois dessa visita, foi destinada verba para que prefeitura? O que foi feito nessa prefeitura com essa verba? Mas aí é uma investigação que vai demorar um bom tempo, né? Para fechar o cerco. Esse sigilo também no imaginário da opinião pública deviam estar fazendo alguma coisa errada, né? Por que tinha sigilo, né? O sigilo de 100 anos. Comprometeu o governo, né? Porque se ele tivesse desde o início tomado uma postura, o presidente Bolsonaro, eu digo, de não, realmente, eu não admito corrupção, então vamos tirar imediatamente. Mas o discurso dele, que chegou até num primeiro momento, depois o Milton Ribeiro acabou saindo, mas num primeiro momento defendendo era de que não existe corrupção no governo. Tá aí, e não foi o único, tá aí o caso de corrupção, é óbvio que teve e não teve, aí realmente não teve o esforço do combate à corrupção.